A paz esteja convosco. Hoje eu queria partilhar com vocês um pouquinho sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas fazem parte do chamado Sermão da Montanha. E é chamado Sermão da Montanha por quê? Porque Jesus proferiu essa mensagem pela primeira vez no monte. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, os discípulos se aproximaram diante dele. No versículo 2, a Bíblia nos diz: e Jesus começou a ensiná-los, dizendo... Os bem-aventurados mencionados em Mateus não se tratam de um conjunto de pessoas, irmãos, com comportamentos moralmente aceitos. Ou seja, não se tratam daquelas pessoas que baseiam seu comportamento na ética ou na moral. Jesus não está falando do homem natural aqui, irmãos. Por que razão chegamos a essa conclusão? No versículo 2, versículo 13 e versículo 14, entenderemos que o público-alvo da mensagem de Cristo são os discípulos. Ou seja, são um conjunto de pessoas que tiveram uma relação com Deus e, fruto dessa relação, tiveram suas vidas transformadas. Os bem-aventurados aqui mencionados, irmãos, são as pessoas que demonstram os frutos do Espírito Santo. São pessoas justas diante de Deus. Pessoas que temem a Deus e satisfazem a Deus nas suas obras diárias, irmãos. Bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira das bem-aventuranças mencionadas aqui nesse capítulo, irmãos. Os pobres de espírito são as pessoas não autossuficientes, vazias de si mesmas. São as pessoas que olham para Deus e percebem que Deus é a fonte sustentadora de suas próprias vidas, irmãos. Os pobres de espírito são dependentes de Deus. Um exemplo de pobre de espírito podemos encontrá-lo em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 13, na parábola entre o fariseu e o publicano. A Bíblia no versículo 13 diz que o publicano nem mesmo ousava olhar para os seus. Pelo contrário, batia no peito dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, porque sou pecador. E Jesus falou que no final de tudo, foi este último homem, o publicano, que desceu na sua casa justificado. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são os humildes, são as pessoas que se submetem a Deus. Os mansos são aquelas pessoas que consideram os outros superiores a elas mesmas. Não que o sejam por uma questão de estatura, irmãos, ou de status social, mas porque entendem a definição de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando o texto bíblico diz o seguinte: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes, pelo contrário, humilhou-se a si mesmo e sofrendo uma morte de cruz. Irmãos, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Os pacificadores são os que promovem a paz e não a guerra. Os pacificadores, irmãos, são aquelas pessoas que entendem que a guerra é uma das consequências mais calamitosas do mal. É uma catástrofe, portanto, ninguém deveria desejá-la, como diz John MacArthur. Os pacificadores, irmãos, são as pessoas em cujas vidas foi reconciliada por Deus em Cristo Jesus, tal como diz o texto de 2 de Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, não nos imputando o pecado, pelo contrário, nos confiou o ministério da reconciliação. Os pacificadores são os que promovem esse ministério da reconciliação. São os que promovem a paz em momentos de turbulência e guerra. São os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração são as pessoas que vivem uma vida pura, de santidade, distante do adultério, da fornicação, da mentira, da idolatria e da feitiçaria. Pois o texto em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 nos diz que as pessoas em cuja vida há demonstração dessas práticas de vidas aqui que eu citei, elas ficarão fora do reino de Deus. Os limpos de coração, irmãos, são aquelas pessoas também em cujo coração não há semente de amargura, de ressentimento, de inveja e de falta de perdão. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos, irmãos, são as pessoas cheias de compaixão e que se compadecem e sofrem por causa daquelas pessoas que vivem uma vida de pecado ou de injustiças sociais. Os misericordiosos não se alegram quando o outro cai. Os misericordiosos, antes pelo contrário, oferecem a mão para levantar. Os misericordiosos sofrem por causa das injustiças que os outros sofrem. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça são as pessoas em cujo coração, irmão, reside um desejo ardente pela satisfação da vontade de Deus, não importando o lugar ou com quem estejam. Sentem prazer e uma ânsia ardente em partilhar com as pessoas o amor que sentem por Deus e a satisfação da vontade de Deus. Os que têm fome e sede de justiça são os que demonstram justiça em suas vidas, pois assim percebem que a justiça é um traço do reino de Deus. Pois em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 17, diz que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas pelo contrário, em paz, justiça, alegria no Espírito Santo, irmãos.
choram porque serão consolados. Os que choram são aquelas pessoas que se entristecem por causa dos seus próprios pecados e da crueldade humana, irmãos. São aquelas pessoas que olham para as suas próprias vidas e para a condição em que o mundo se encontra, de imoralidade, de bastante ódio, de bastante pecado, e se entristecem por causa dessa situação, porque um dia Deus os consolará, trazendo justiça e trazendo paz. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, ser cristão pressupõe ser justo, e a nossa justiça é uma ameaça às injustiças sociais, ou seja, às injustiças que o mundo próprio promove. Pois o texto bíblico nos diz, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 12, que todas aquelas pessoas que queiram viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Irmãos, alegremos-nos, pois, quando sofremos perseguição por sermos justos, pois, como justos e como crentes, somos aquelas pessoas que condenam qualquer tipo de injustiça. Pois a nossa justiça, irmãos, condena às vezes a injustiça sem mesmo que a gente tenha falado alguma coisa, mas simplesmente por sermos justos. Outra coisa, para terminar, o texto bíblico nos diz que devemos nos alegrar, irmãos, quando as pessoas nos injuriarem e falarem mal de nós por causa do testemunho da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.